Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. E é com muita alegria que nós estamos então iniciando o nosso segundo episódio do nosso podcast do ano 2025. Um abraço com carinho para você que nos acompanha de casa, para você, para sua família. Obrigada aí pela companhia. Lembrando que você participando com a gente, compartilhe para que possamos alcançar muitas famílias por toda parte, tá certo? É uma contribuição sua que muito também nos ajuda. E é claro, no finalzinho do nosso podcast, deixe para mim um recadinho seu sobre o que você aprendeu, o que esse episódio levou para você e para sua família. E com alegria nós vamos agora receber os nossos convidados, né? Eu tenho meus convidados em casa com a família e aqui nos estúdios eu tenho comigo estreando o estúdio novo que ainda não está totalmente finalizado, mas nós estamos já fazendo uso dele com muita alegria. Agradeço a Deus por essa oportunidade, a todos que cooperaram para que ele ficasse pronto. Eu já recebo hoje a nossa convidada, Sirlene Cristina, Bispa Sirlene, Bispa da Igreja Reino dos Céus, hoje estreando o estúdio novo, ainda não finalizado, mas estou muito feliz de estar aqui e receber você, seja bem-vinda. Que alegria, Suzana de Paiva, muito boa noite, telespectadores. É uma alegria sempre estar com você e acompanhando, né, esse projeto, o estúdio ficando pronto, já tá ficando lindo bom, já, né? Todo especial. Graças a Deus, é muito legal mesmo, e ficando bonito, é muito bom. Bom, com muita alegria também, eu abraço o nosso convidado online, lá em Goiânia, Goiás, está conosco Gilberto Gomes, bispo da Igreja Reino dos Céus, bem-vindo! Olá, Suzana de Paiva, que prazer estar mais uma vez aqui nesse podcast. E paz e luz a todos os participantes deste programa maravilhoso, Bispa Sirlene Cristina, a todos que estão nos assistindo aqui no Brasil e no mundo, porque eu tenho tido notícias que esse podcast está chegando em lugares que as pessoas nem imaginam. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês logo no início do ano, nesse mês de janeiro, neste mês de primícia. Que coisa linda, obrigada pelo carinho, Bispo Gilberto Gomes. É maravilhoso ter vocês comigo, Bispo Sirlene e Bispo Gilberto. Bispo Sirlene Cristina, de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E o Bispo Gilberto Gomes, de Goiânia, Goiás. E um abraço com carinho também, uma boa noite para o meu videomaker, Ronan Marques Júnior, conosco aí nas câmeras, fazendo esse trabalho brilhante. Um abraço com carinho. Vamos então já abordar o nosso tema, que é um tema maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre a família, sobre as crianças, esse trabalho lindo que é realizado na Igreja Reino dos Céus. E, Sirlene, você tem essa experiência dentro da sua casa, né? Com o seu filho, que já foi, hoje não mais, um jovem hoje maravilhoso, mas você tem experiência de ser mãe, né, de cuidar de uma criança, encaminhar essa criança, e olha o resultado que teve Mateus, né? Eu vou voltar um degrau. A minha mãe me trouxe para o santuário muito novinha. Minha avó trouxe, né, a minha mãe, e a minha mãe me trouxe para o santuário. Você cheguei trouxe Mateus com 6 anos. E tive o Mateus, e a exemplo da minha mãe e a exemplo do nosso apóstolo, Adelino de Carvalho, que ensina isso com muita presteza. E agora a gente tem a madrinha Bárbara Barcelos, né? A bispa Bárbara, que com muito carinho a gente chama de madrinha, ensinando a importância de direcionar a criança no caminho. Não apontar para ela o caminho, mas ir com ela junto. E assim nós vamos seguindo. A minha mãe pegou na minha mão e me ensinou. Se hoje eu tenho a alegria de ser uma bispa da igreja, é porque eu assisti a minha mãe
mãe pastoreando ovelhas e aprendi com ela no caminho a pastorear. E meu filho encaminhando ele na obra. Ele não é pastor, mas é um missionário da obra que tem prazer, amor por fazer a obra com alegria. Eu estou encantada de ouvir você falar e olha que eu conheço a sua história. Verdade. E é uma bom demais história que eu tenho orgulho de contar, porque aprender com quem se ama é muito mais fácil. Né? Que coisa linda, quem não né, aprende Sirlene? com quem se ama, aprende com a vida. E a vida geralmente bate. E no santuário nós aprendemos a essência da família, o amor, o respeito, a cumplicidade. E é uma alegria saber que o nosso santuário tem departamentos, né? Hoje nós vamos falar das famílias, das crianças, mas poderíamos falar dos jovens que crescem no santuário, longe de toda a podridão do mundo e crescem aprendendo a palavra de Deus. Tem as mulheres que têm alegria de servir a casa de Deus, os homens. E então cada departamento cuida e ensina na faixa etária, na parte de aprendizado do cognitivo, de acordo com a faixa etária. E as crianças aprendem isso com muita alegria no santuário. Coisa boa é ouvir quem sabe o que fala. Amém. Que testemunho lindo, Sirlene, né? Testemunho lindo. É uma geração ganhando outra, né? Isso frutificando mesmo. em outra, né? E vai se estendendo. Em Muito nome de linda, né? Jesus. Que coisa mais linda. Que assim possa perdurar. Nossa, Deus abençoe você muito. Eu já Amém. conheço a sua história, mas ouvir você falar foi maravilhoso, gratificante. É. Muito bom. E a minha avó, né? Hoje ela ainda ensina. A minha avó, eu lembro que ela tinha prazer de acordar todo mundo cedo para ir para o santuário com alegria. E até hoje ela faz isso. Acorda muito cedinho, chama todo mundo, vamos para a casa de Deus. E esse amor, essa paixão que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, eu tenho colocado dentro da minha casa, né? E vou ter alegria daqui muitos anos de fazer com os meus netos. Muitos anos. Muitos. Sem pressa. Agora você, Bispo Gilberto Gomes, fala pra gente um pouco sobre esse projeto lindo que é realizado na Igreja Reino dos Céus, as crianças sendo conduzidas no caminho de Deus. Graças a Deus, Suzana, graças a Deus, eu faço parte desse projeto, porque quando a minha mãe foi ao santuário da Capela da Bênção da Pampulha, era 5 da manhã quando saíamos do bairro Nova Sintra, lá em Belo Horizonte, e aí ela ia até o centro da cidade, do centro da cidade, pegava outro ônibus para chegar lá na região da Pampulha, e carregava uma bolsa enorme e comigo a tiracolo, usando uma gravatinha, um suspensório e uma botinha ortopé. Ela me levava no domingo pela manhã na casa de Deus, eu ia para a sala da tia Marlene Venâncio e participava de manhã da primeira reunião do domingo e só saíamos à noite, no final, depois da última Santa Ceia, da última reunião do domingo. E assim eu fui crescendo nesse exemplo de fé, de ver a minha mãe dedicando, se tornando uma das primeiras diaconisas da obra. Depois eu vi ela iniciando grupos familiares, o que me deixou desejoso de fazer a mesma coisa. Eu comecei junto com ela a participar. Na época nós chamávamos as células de Grucom, né, que é o grupo comunitário, era quase que uma igreja. Tinha os Grufans, grupo familiar, e os Grucons, que era para virar uma igreja. E assim eu fui crescendo nesse exemplo, porque eu entendo que tudo tem que ter uma raiz, uma planta. Ela, para se desenvolver bem, a raiz dela tem que estar bem fundamentada na terra, buscando os nutrientes e sendo bem alimentada. E foi isso que ela fez, me mostrando o caminho, e como a palavra de Deus diz, que se ensinar uma criança desde o início, ela vai crescer e jamais vai se esquecer do caminho que lhe foi ensinado. E isso traz para mim, nos dias atuais, uma grande preocupação. Eu, recentemente, foi semana passada, eu fui até uma clínica psiquiátrica de crianças, de adolescentes.
E nessa clínica, lá eu não posso tirar fotos para mostrar, não posso filmar para mostrar, obviamente, né? São adolescentes e crianças que eles estão tão desgostosos da vida que uma criança de 10 anos de idade falou assim comigo: ô tio, tem prazer de viver não. Meu pai e minha mãe só sabem discutir, só sabem brigar. Eu não tenho prazer de olhar para a cara deles não. Desse jeito. Isso outro, eu fiquei muito tocado porque eu olhei para os bracinhos dele e ele tinha tentado com uma latinha de refrigerante, ele cortou, quebrou a latinha de refrigerante e foi cortando os braços. Então isso é uma preocupação, porque a gente vê hoje pais que não conversam com os filhos, seja porque eles não têm aquele entendimento de pai e mãe, ou seja, eles querem viver uma vida de acordo com o desejo deles. Como esses dias uma mulher, ela deixou os filhos trancados em casa e foi para um Réveillon. E só voltou de manhã, quando os filhos estavam pedindo comida para os vizinhos. Então a gente vê uma situação dessas e vê também o descaso de muitos pais que se deixam levar por um aparelho celular e não dão atenção aos filhos. Então quando a gente vê a Igreja Reino dos Céus batalhando para ensinar as crianças que o caminho do reino é o caminho certo, e as crianças e os pais, crianças levam os pais levam as crianças, isso cria um ciclo que me trouxe, inclusive, até onde eu estou hoje. Se eu sou hoje um bispo da igreja, trabalhei, me esforcei, mas se eu estou onde eu estou hoje, bem casado, tenho meus imóveis, tenho lugar para descansar, tenho meus veículos, graças a Deus tenho uma vida estável, e ainda quero muito mais das mãos de Deus, mas tudo que eu conquistei até hoje foi por causa do exemplo de fé que eu recebi da minha mãe, que tinha paciência de falar comigo o que o apóstolo ensinava para ela, o que ela aprendia na igreja. E hoje, nossa, que trunfo que nós temos, que é o trabalho lindo e maravilhoso da Bispa Bárbara Barcelos. Gente, eu não acredito que eu estou ouvindo tudo isso hoje, né? Eu que conheço vocês tão de perto, somos tão próximos, né? E hoje ouvi o seu testemunho, Sirlene, que é maravilhoso, e agora o do Gilberto, né? 2 bispos com testemunhos desde que chegaram no reino, chegaram na Igreja Reino dos Céus, crianças, né? Conduzido pelos pais. Que coisa maravilhosa, que testemunho lindo, Bispo Gilberto. Nossa, agradeço a Deus pela sua vida. É maravilhoso. Agora observe a importância, né, da condução da criança na presença de Deus. Bárbara Barcelos, né, carinhosamente chamada de madrinha das crianças na igreja, é uma bispa que realiza um trabalho brilhante. Por quê? Porque ela conduz a criança, né, a crescer, a se tornar um adulto feliz, realizado. Né? Por quê? Porque a estrutura, a base, o alicerce, e daqui a pouquinho nós vamos falar do alicerce, na questão das primícias, o alicerce dessas crianças está no ensinamento. Né? Porque Deus tem 2 instituições sagradas, não é isso, o mestre Gilberto Gomes? É a igreja e a família, né? Exatamente. E é uma coisa tão interessante, olha só, eu tenho um afilhado, e ele não sai daqui de casa. Hoje eu queria até que ele estivesse aqui para apresentar a vocês, mas não foi possível. Mas ele está agora vai completar 8 anos de idade. Só que por ele ter nascido prematuro, ele é bem pequenininho. Você acha que ele tem uns 5 anos. E ele fala com tanto carinho do que ele aprende. Esses dias mesmo ele veio falar comigo o quanto ele quer ser como Davi. Eu quero muito, porque a madrinha falou que Davi venceu, que Davi ele era escolhido de Deus. Eu também quero ser. Gente, quando ele falou isso, me deu uma alegria. Coisa boa. E quando chega os livros da madrinha, quando chegou o ioiô, não tira o ioiô, não tira o ioiô da mão dele. A alegria dele. E é uma coisa interessante. O pai dele é uma pessoa extremamente distante, ele mexe com
com gado, com animais, trabalho rural. E ele não era aquela pessoa próxima. Você acredita que esse menino, essa criança, está fazendo com que o pai se interesse pelas coisas sagradas de Deus? Claro, quantos testemunhos nós temos? Quantos testemunhos nós temos? Casa deles. Verdade. Quantos testemunhos já temos, bispo, de crianças que estão trazendo os pais para a igreja através do testemunho, de contar como são tratados no santuário, como são conduzidos, como são alimentados, como se apaixonaram pelo ensinamento, né, lúdico, né, porque aprende, né, mostrando, na linguagem deles, né, cabe ali na cabecinha deles, não na linguagem deles, tratando a criança como se ela tivesse uma deficiência, mas tratando ela como uma criança inteligente, mas na linguagem que ela entende, lúdica, mas sem inventar, ali na palavra de Deus. Verdade. Eu tenho testemunho de uma menina, ela chama Maria Eduarda, e ela é assídua no Pipofest. Pipofest é a reunião de sábado que as crianças fazem, né? E é a corrente, as crianças agora estão na corrente, assim como o adulto passa pelo processo da corrente, faz o seu pedido, tem ali o compromisso de estar tantas sextas-feiras ou terças-feiras, as crianças têm o compromisso da corrente delas o sábado. Então, tem o Pipofest com a corrente. E a Maria Eduarda, em um dos elos, assim, no terceiro, quarto elo da corrente dela, ela chegou um dia chorando muito, correndo, me procurando. E aí ela veio, sentou no meu colo e falou: bispo, eu preciso conversar com você. Hoje eu vim pro Pipofest, ela tem 9 anos. Só pela misericórdia de Deus. Ela falando, uma criança de 9 anos. O inimigo tentou me impedir de todo quanto é forma para eu quebrar minha corrente e não receber a minha vitória. E a vitória dela é ver os pais no santuário. E ela falou assim: os meus pais brigaram muito, discutiram, e eu preciso que a senhora interceda por mim. Toma aqui, ó, esse é o número da minha mãe. Liga para ela. E aí eu conversei, orei por ela, acalmei ela. E aí ela foi comer a pipoca, assistir a madrinha, preparar para a corrente. E eu liguei para a mãe dela. E conversando com a mãe dela falou o seguinte: que bom que minha filha tá aí. Porque na hora da briga, quem interceptou, quem interrompeu a briga foi ela. Ela começou a cantar as músicas da igreja e a orar. Ela orou. E eu acalmei, 9 anos, e eu acalmei na hora. E aí eu conversei, orientei, e a mãe dessa criança, agora, a cabeça dela virou. Ela que não queria saber de igreja, que não queria saber de Deus, agora os olhos dela estão fitados para dentro da igreja. E a Maria Eduarda feliz de ver a história da família dela sendo mudada. Nossa. Então a importância de ter uma estrutura para as crianças. E criança precisa de um adulto. Toda criança tem uma dependência de um adulto. Seja pai, mãe, seja avós. Né? E estes são os que veem a mudança na vida da criança. Tem crianças que chegam extremamente agressivas, falando coisas que ouvem dentro de casa, repetindo, com um comportamento totalmente averso que se espera de uma criança. E elas começam a ser ali mudadas, lapidadas. E isso reflete dentro de casa. Claro. E os pais querem saber o que é minha criança, onde ela está aprendendo isso. Porque não fui eu que ensinei. Então eu vou para lá, para essa igreja, para esse lugar, onde a minha criança, meu filho, a minha filha, meu neto está sendo transformado. A importância dessa estrutura. Olha a importância, isso aí, olha a importância da estrutura familiar. Olha a importância. Gente, eu gostaria tanto de estender nesse assunto da criança, porque eu vi que pegou um embalo maravilhoso, porque tantos testemunhos nós temos, experiências de pais, avós, família, chegando ao santuário através desse trabalho da criança. O que é o ioiô? O ioiô é um brinquedo, né? Simples, mas ele é o quê? Ele é o ponto, ele é apenas o elo de ligação entre a criança e o pai. Um ponto de contato. De contato. A criança e a mãe, a criança e os avós. É um ponto. Isso aí, para a geração de hoje, o que é um ioiô? Onde as crianças estão tão ligadas às telas, né? Celular, computador, televisão. O que é um ioiô? Mas para os pais, para os avós, o ioiô marcou geração. Com certeza. Então chama atenção. Peraí, o que é isso aí na mão da minha criança? Eu conheço, isso é um ioiô. Eu sei brincar, eu brincava com isso na infância. Vamos e aí brincar. começa. E aí você começa, então, a
harmonizar, né? É lindo demais esse trabalho, esse ponto, esse elo de ligação da criança com a família no Reino dos Céus, né? Na Igreja Reino dos Céus. Nós vamos agora falar das primícias. Nós sabemos que tudo... O que tem a ver as crianças, esse trabalho lindo das crianças com as primícias? Tem tudo a ver, né, Sirlene? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Falando de criança, a gente fala de base, né? De base, de alicerce. E fundamento, fundamento. né? E de primícias, construção. Primícias é isso. Primícias é alicerce. É a base do ano. A palavra de Deus conta a parábola das duas casas, né? A casa construída na areia e a casa construída na rocha, com alicerce. Quando vem a chuva, quando vem os ventos, a casa que está na areia, que não tem alicerce, não tem base, o que acontece com ela? Ela cai. Ela cai. Agora a casa que tem a base, que tem o alicerce, ela suporta. E é isso que acontece com as primícias. As primícias é a preparação do ano. O que você quer para o seu ano? Você quer a repetição do ano anterior? Você quer as mesmas frustrações? Você quer não alcançar o que você não alcançou no próximo ano ou você quer uma diferença? Eu quero uma diferença. Então eu vou construir a minha base, vou fazer um alicerce. E primícias é isso. É ter coragem de dizer, Deus, eu estou alicerçando a minha vida, o meu ano no Senhor. Eu estou te dando tudo. Colocando verdade. Tudo nas suas mãos. É verdade. A responsabilidade não é mais minha, é do Senhor. Sim. Bispa Sirlene, Suzana de Paiva, eu não sei se vocês notaram uma palavra que o apóstolo, ele trouxe em uma das transmissões recentemente. Ele deixou bem claro que este ano seria um ano bem suave. Isso. É verdade. E eu estava notando um detalhe na palavra de Deus em Mateus capítulo 11, no versículo 29. Jesus ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu comecei a ouvir o apóstolo falando sobre o ano suave, eu comecei a ver sobre a responsabilidade que temos para que este ano seja suave. Ou seja, debaixo do jugo de Jesus. E que jugo é esse? Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de pesquisar o significado da palavra cônjuge. Cônjuge seria, no caso, o parceiro marital, ou seja, o esposo ou a esposa. Sabe o que cônjuge significa? Quem compartilha o jugo. Ou seja, a igreja, ela tem um relacionamento de cônjuge com Jesus. É a igreja, a esposa amada de Jesus. E ela compartilha esse jugo suave, essa autoridade que Jesus dá. E com isso, ela tem direitos e deveres. Ela tem as bênçãos, mas também suas responsabilidades. No caso, as bênçãos é a tranquilidade de um ano cercado de poder e alegria. Mas a responsabilidade de, como disse a bispa Sirlene Cristina, fundamentar bem, num fundamento forte, para que possamos ter essa suavidade de quem faz certo e continua certo e tudo dá certo. Que coisa linda, né? Olha a base, né? Isso aí. Você trouxe a experiência, ele trouxe a base, né? Que é o fundamento. Precisamos da base fundamentada, segura, para que tudo que for construído em cima dessa base, né, frutifique, permaneça. É muito bonito, né? O mundo espiritual, ele é lindo demais. Se você... Essa cultura das primícias, ela está enraizada profundamente na vida do povo de Israel. Na palavra, né, bispo? Na palavra. Quando Jesus ele foi para festas onde ele se perdeu de Maria, né? Maria perdeu Jesus. Ele estava numa festa de Páscoa, e muita gente fala, mas o que Páscoa tem a ver com as primícias? Porque na época, de acordo com o ciclo do calendário judaico, eles apresentavam as primícias para eles, era como se fosse para nós o janeiro, o início. Então era naquele período. Então ali estava acontecendo a festa das primícias. E eles apresentavam o seu melhor em um detalhe, com uma grande alegria. Alegria.
Isso está tudo conectado. Se você for pegar, por exemplo, a história do rei Davi. O rei Davi, ele deu com alegria 175 mil toneladas de ouro como primícias para a construção da casa do pai. Da alegria que ele tinha, o envolvimento que ele tinha. E aí a gente fica perguntando, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque para Davi, o que importava primeiro, a prioridade, era agradar a Deus. E isso é que é a primícia, esse é que é o fundamento. Que coisa linda, gente, aprender a tudo de bom, isso né, aí. Silene? É colocar Deus no lugar dele, né? Em primeiro lugar. Esse é o fundamento, esse é o segredo. Então, quando você coloca Deus no lugar dele, no trono dele de glória, no primeiro lugar, ele cuida de você. Verdade. E as primícias é isso, é confiar no cuidado de Deus. Iniciar certo, na certeza que durante todo o ano você vai estar debaixo do cuidado de Deus, porque você colocou ele lá atrás, no começo, como prioridade. Olha que coisa bonita que a gente aprendeu nesse momento, que o bispo Gilberto trouxe na leitura, é que Jesus, ele foi a essa festa das primícias e ele foi levando, né, Jesus não, os pais, né, foram a essa festa levando a criança primeiro. Primeiro eles levaram Jesus. Depois Jesus foi crescendo, foi se fortalecendo, foi aprendendo. E aí quando ele tinha 12 anos, ele foi e ficou. Olha que coisa bonita, né? Ele foi e ficou na casa do Pai para servir. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Aprender com as coisas de Deus fortalece a gente. Traz pra gente alegria, traz pra gente força espiritual, porque quando você aprende, você tem um alicerce, né? Verdade. Uma base. E agora, as primícias é o quê? Ou são o quê? As primícias são você colocar no altar de Deus a sua vida, ou seja, o seu primeiro salário, né? O seu primeiro salário, o primeiro ganhame que você teve no ano, é no mês de janeiro, claro, você leva e fala, Deus está aqui, ó, é a minha primícia. É preciso ter realmente essa visão para fazer para Deus essa coisa tão linda, que frutifica tanto na vida da pessoa, que aí durante todo o ano ela é guardada, protegida, abençoada, prosperada, ela e a família dela. É a palavra de Deus. Até porque a primícia... Pode falar. Não, eu vou pedir a ajuda do senhor. A palavra de Deus fala da massa, né? Se a porção da massa é santa, toda ela é. Toda a massa é Toda consagrada massa e é abençoada. considerada santa. Então eu estou santificando, eu estou consagrando o meu ano, entregando as primícias no altar. Primeiros frutos, primeiro salário, primeiro ganhame. Estou consagrando todo o restante da minha massa, todo o restante do meu ano. Não é isso, bispo? Exatamente. Até porque também a primícia é o primeiro dos 12 frutos da árvore da vida. Isso mesmo. Que a gente colhe todos os meses e que a palavra de Deus diz que suas folhas são para a cura das nações. Ora, no céu não vai ter ninguém doente. Então a cura para as nações é aqui na terra. E a cura que fala não é apenas a cura do corpo, mas a cura da alma, a cura financeira, ou seja, a bênção completa. Então você dá início e aí é como se fosse uma onda. É como se, para a pessoa entender, quando você joga uma pedra numa lagoa, ela vai criando uma onda e vai se expandindo, expandindo, expandindo. É o que acontece no início com as primícias. Você joga a primícia, eu falo joga no sentido assim, para a pessoa entender. Para que ela possa entender que ao iniciar, ao fundamentar, ela está dando força para tudo que ela vai fazer da agora em diante. Não é igual aquela pessoa, infelizmente, a gente vê muita gente tapando buraco. Imagine uma pessoa numa canoa e ela está vendo a canoa cheia de buraco e mesmo assim ela entra no rio. Aí ela vê que a água está entrando, então ela vai tampando um buraco aqui, aí a água está entrando por outro. Aí ela vai, tampa o buraco ali e a água já entrou para outro lugar. E aí ela tampa o outro ali. Quando ela assustar, ela não vai dar conta e o barco vai afundar. Agora, quando uma pessoa, desde o início, ela já fala, peraí, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer algo que venha realmente valer a pena. É por isso que primícia vem primeiro,
prioridade. Primeiro Deus, primeiro reino dos céus. E é engraçado que em Mateus 6,33, a palavra de Deus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela requer que você plante para colher, que você faça para receber, que você dê para alcançar, que você busque para achar. Sem uma provocação, sem algo inicial, e é o que a gente está fazendo agora para poder receber a intimidade com Deus. E olha que coisa interessante, eu estava analisando isso. Eu só vou ter a intimidade da comunhão, da Santa Ceia, se primeiro eu apresentar a minha primícia no altar. Porque isso vai mostrar para Deus quem eu sou, a minha essência. Vai mostrar que eu não sou materialista, e que eu acredito nele, e que ele é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Olha que importante. Às vezes as pessoas que nos acompanham podem pensar, nessa mensagem eles trazem para quem está assistindo. Mas eu quero dizer a você que nós trazemos primeiro a mensagem para nós, para a nossa vida. Nós temos um compromisso com Deus de viver o que nós pregamos, o que nós acreditamos. Vejo o bispo Gilberto Gomes, vejo o bispo Sirlene Cristina e toda a igreja, né? Vivendo o que prega. Por quê? Porque no dia das primícias, no próximo domingo, né, Sirlene? Isso, dia 12. Dia 12. Dia 12 de janeiro. No próximo domingo, dia 12 de janeiro, é dia de nós estarmos lá entregando a nossa primícia no altar. Se assim cremos, e nós cremos. Isso mesmo. E o que o bispo Gilberto falou, muito importante. Primeiro nós apresentamos as nossas primícias. E depois nós recebemos a Santa Ceia, que são as primícias de Deus. Verdade. Deus entregou o filho dele, o seu único filho, que depois se tornou primogênito, porque todos nós tornamos filhos de Deus. Então, ele entregou o filho amado dele por nós, as primícias de Deus, a Santa Ceia, Jesus. E nós temos essa convicção. Tanto é que no último domingo, é o único domingo, o primeiro domingo do ano é o único domingo que na Igreja Reino dos Céus não tem a celebração da Santa Ceia. O primeiro domingo, né? Isso, não o primeiro tem. domingo do ano não tem, porque é um domingo de preparação. Porque no segundo domingo nós colocamos no altar as nossas primícias, a nossa ação. Toda a reação de Deus, toda a reação do mundo espiritual, ela acontece partindo de uma ação. Então, primeiro é a minha ação. Qual que é a minha ação? Consagrar o meu ano, colocando as minhas primícias no altar. E eu tenho muitos testemunhos no santuário. Tem uma irmã que ano passado ela falou: primeira vez que eu estou entregando as minhas primícias, eu tenho muita fé que Deus vai agir. E a família dela chegou a ficar até assustada com a ação dela. Alguns criticaram, mas ela falou: ninguém entra na minha fé, é entre eu e Deus. E colocou tudo no altar. E aí, passou alguns dias, depois que ela colocou o primeiro salário dela, a renda dela no altar, passou alguns dias, ela foi lá no aplicativo do banco e falou: me deu vontade de ir lá olhar. Eu sei que não tem nada, porque eu já coloquei tudo no altar, agora só mês que vem. E o milagre aconteceu. Estava exatamente o valor que ela colocou no altar de volta na conta dela, 100%. Nós que cremos sabemos, né? E ela ficou assim, vislumbrada, porque Deus devolveu para ela 100%, porque ela teve a fé de não ouvir crítica, de não ouvir o que os outros tinham para falar. Ela conectou a fé dela diretamente em Deus. Eu posso falar do meu testemunho. Ano passado eu coloquei as minhas primícias no altar. Mais um, né? É isso aí, né? Esse é meu individual, meu próprio. E eu coloquei as minhas primícias no altar e dia 13 do ano passado e dia 16 eu estava num retiro de pastores na caverna de Adulão, onde nunca antes o apóstolo havia consagrado um bispo. A consagração dos bispos sempre foi no Monte Manaim. E sempre a pessoa já ia ali preparada, tinha toda a preparação. E na hora que eu dobrei, isso aí, na hora que eu dobrei os meus joelhos ali de frente
a fonte dentro da caverna de Adulão, o apóstolo pôs a mão dele sobre a minha cabeça e me consagrou a bispa. Então, o meu ministério, o meu sonho de vida pastoral, todo pastor, a palavra de Deus diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa ele almeja. Boa coisa. E era o meu sonho, e Deus me concedeu. Poucos dias depois de eu ter confiado 100% nele e ter colocado as minhas primícias. Que coisa maravilhosa. Então, se eu ficar contando testemunho aqui... mas eu não sei o que eu tô fazendo, né? Porque eu convivo perto de você, às vezes, muito, e não sei muito da sua vida, igual eu tô sabendo hoje. Graças a Deus por isso, né, Sirlene? E é interessante, Suzana de Paiva, porque estou ministrando a aula do livro Ciência da Fé nas quartas-feiras, e é um curso muito forte do livro da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. E é interessante notar que a vida cristã, ela faz parte de um processo. E é um processo que não tem como queimar etapas, não tem como você inventar um atalho. É como a primícia, não tem como seguir um ano feliz sem primícia. Não tem como você fazer uma coisa se você não seguir aquilo que está sendo orientado pelo profeta. A palavra de Deus, ela deixa bem claro isso. Crede nos seus profetas e estareis seguros. Então, ou seja, se você crer e praticar, eu fico imaginando, e se o cego de nascença, quando Jesus passou lá a saliva com barro nos olhos dele, se ele falasse assim, Jesus disse a ele, vai lá e lava no tanque de Siloé. Oh, meu Jesus, está muito difícil, aqui eu estou na entrada de Jerusalém, daqui até lá embaixo, é umas vielas, é umas escadas, não dá não, o Senhor me cura aqui agora. Ele poderia tentar forçar Jesus a fazer do jeito dele, mas não é do jeito seu, não é do jeito do João, da Maria e do Gilberto. É do jeito de Deus, e do jeito de Deus dá certo. É verdade. O importante mesmo, né, Sirlene, é a gente viver a fé com alegria e trazer aqui para todos que nos acompanham, para as famílias que nos acompanham, esses ensinamentos, mas trazer conscientes. E nós somos conscientes nesse nosso ensinamento, nesse momento que trazemos. Por quê? A gente traz daquilo que a gente conhece, que a gente pratica. Então, domingo, dia 12 de janeiro, em todos os santuários Reino dos Céus, no Brasil, será entregue as primícias. No Brasil e fora do Brasil, né? Onde tiver um santuário Reino dos Céus, estará sendo entregue no altar as primícias. Porque assim nós aprendemos na palavra, né? O apóstolo nos ensinou, e assim nós aprendemos e praticamos. Todo segundo domingo do mês de janeiro, segundo domingo do mês de janeiro, nós temos essa missão. Eu chamo de missão porque não é obrigação. Não é uma obrigação. Primícias não é obrigação. Não. Primícias é fé. É convicção. É uma questão de fé, isso aí. É uma questão de fé. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem essa fé ousada de falar, eu estou abrindo mão da minha primeira renda. Esse mesmo meu compromisso é única e exclusivamente com Deus. Olha só se o coração de Deus não é tocado por uma pessoa com uma fé dessa. É de falar, é com Ele. O restante espera. É verdade. Porque eu sei que garantindo este mês, colocando na mão de Deus, todo o restante do ano, é Ele que vai estar comigo. Ele vai olhar por mim e vai dizer, olha, eu me lembro do fruto, da semente que foi semeada lá em janeiro, sem medo, sem certeza, agora eu vou garantir esse ano. Então, primícias é ação de fé, é certeza, é convicção de que Deus não vai te deixar desamparado, porque Ele não deixa. Não deixa. A sua fé move o coração de Deus. Eu já disse em um dos nossos podcasts, mas sempre eu digo, né? Então, parece que é repetitivo, mas eu acho muito importante, porque o que a gente quer de Deus, Sirlene e Gilberto, né, bispos, o que a gente quer de Deus é a bênção. Você só dobra o seu joelho, na maioria das vezes, para pedir. Você dobra para agradecer. Mas o ser humano, na sua imperfeição, a gente pede para Deus, né? Deus me abençoe. Já está pedindo, né? Que o meu dia seja maravilhoso. Já está pedindo. Obrigado por esse dia tranquilo, abençoado, feliz que eu vivi, né? Então, você já está pedindo para Deus. Mas você agradecer
Você dizer, Deus, muito obrigado. Você está falando para Deus, né? Pode confiar em mim. Pode confiar. Então, o que eu quero de Deus é a bênção. O que Deus quer de mim é o testemunho. Então, o meu interesse é receber. Mas o interesse de Deus também é receber de eu, de você, de nós, receber o nosso testemunho para dizer assim, não foi você que conseguiu com seu braço, não. Não foi sua força que te deu isso, não. Não foi a sua inteligência que te deu o que você tem, não. O que você tem foi eu que te dei, né? Então, no testemunho que a gente dá, a gente está dizendo, foi eu não, foi ele. A glória é dele. A glória é dele. Então, é nesse momento... E tem uma verdade que tem que ser dita. É verdade, né? Deus não trata todo mundo igual, não. Não trata. Ele não trata todo mundo igual. Ele pode... Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas cada um é tratado de acordo com as suas obras. Não tem outra forma. Mas eu sei que Deus gosta de mim. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu gosto demais da minha mãe, todo mundo sabe. Gosto demais da minha mãe. Mas você acha que eu tenho coragem de colocar um carro para minha mãe dirigir? Não tem, porque eu sei que ela não tem habilitação para isso. Se ela fosse habilitada, eu colocava um carro na mão dela. Se ela soubesse, tivesse experiência. Eu custei deixar minha esposa dirigir, porque ela tinha carteira, mas não tinha experiência prática no trânsito. E eu fui treinando ela, depois ela pegou uma autoescola. Quando eu vi que ela estava sozinha, mesmo assim eu fui acompanhando ela pelo WhatsApp para saber se ela estava indo direitinho, se ela passasse por um aperto eu ia até lá, mas agora está tranquila. O carro é automático, não tem que fazer quase nada, mas ela vai tranquila para o trabalho dela, para o escritório, para o trabalho político. Ela faz assim, por quê? Porque ela adquiriu este direito. Espiritualmente somos assim também. Se nós queremos ser tratados com a dignidade espiritual que nós queremos ter, de poder reinar e dominar, como diz a introdução do livro da nossa apóstola Sol, que nós ou somos dominados ou vamos dominar. E para dominar é preciso consagrar a massa para consagrar tudo aquilo que vem depois. E é isso que a gente faz apresentando a primícia. E é a primícia de cada um. Por isso que uma pessoa veio falar assim para mim, me fala um valor da primícia. Eu falei, não, a primícia é seu salário, é sua renda. Mas não tem um valor definido? Não, é sua renda. O que você trabalhou esse mês? Você trabalhou, sacrificou, lutou. Eu recebo tanto. Aí ele falou um valor de uns 3 ou 4 salários mínimos. Então aí, é tudo. Então vai lá e apresenta a Deus no altar. Eu vou tirar o dízimo? Não, você já está entregando tudo. É a primícia, é dízimo, é tudo no altar. Agora, apenas uma coisa. Entrega com alegria e creia. Você está agradando a Deus. E as suas obras vão falar e vão chamar a atenção de Deus. É importante, né, o Bispo Gilberto? Com alegria e confiança, né? Confiança. Você vai entregar Exatamente. No altar e vai dizer, eu estou confiando no Senhor, Deus. Estou aqui com alegria, confiando às suas mãos a minha primícia, né, Cislene? Porque se não tiver a confiança, né, a pessoa não vai entregar seguro. Então, quem é que vai cuidar daquela pessoa quando ela entrega a primícia dela no altar? O próprio Deus. Isso aí. Quem vai cuidar daquela pessoa, da família dela, das responsabilidades dela ali, né, financeiras, é o próprio Deus. Isso aí, tá na mão dele. Tá na mão dele, quando ué. nós Mas tem que confiamos confiar. nele, ele responde. Tem que confiar. Tem que confiar. Nossa, graças a Deus, né? É tão bom aprender de Deus, né, o Bispo Gilberto? Olha, Suzana, é interessante como aconteceu na vida de um senhor. Ele é caminhoneiro, ele é da cidade de Taguatinga, do estado de Tocantins. Tem uma Taguatinga Já em morei em Brasília, tem essa Tocantins, Taguatinga lá em Tocantins. E ele ficou sabendo da primícia, e um detalhe, ele ficou sabendo da primícia porque a filha dele, que é da igreja, ela ia apresentar a primícia. E ele ficou bravo com ela, porque ela falou que não ia poder pagar uma taxa que ela tinha que pagar para ele.
Então ele ligou para ela, ela falou assim, não, eu estou fazendo aqui, é da igreja, eu aprendi, é importante honrar a Deus. Ele não deu muita atenção para ela não, mas aí ela me deu o telefone. Quando ele começou a falar comigo, ele me ligou, eu estou sabendo que vocês estão induzindo a minha filha a dar dinheiro. Eu falei, não. A palavra de Deus em Mateus 6,33 diz que nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Deus, ele nos coloca numa posição onde a gente apresenta o primeiro salário para abençoar todos os salários do ano. Você já notou como a sua filha foi muito abençoada no santuário? Ela mudou muito. Pois você quer experimentar? Apresenta a primícia, mas eu não quero que você apresente a primícia falando isso aqui é um dinheiro que eu estou dando para a igreja. Eu quero que o senhor vai fazer o depósito para a igreja. Na época era uma transferência que ele ia fazer. Você vai fazer uma transferência, vai mandar o comprovante, vou colocar lá no altar da igreja, vou apresentar, e você vai com fé falar assim, Deus, abençoa o restante do meu salário do ano todo. Ele estava passando o valor de um frete, que era o que ele tinha conseguido naquele mês. Era mais ou menos como se fosse hoje na volta do que? Quase R$2.000. E ele apresentou. Creu. E não é que depois ele mandou um monte de mensagenzinha, ele manda um monte de emoji, umas figurinhas de caminhoneiro, de dedão fazendo ok, joinha. E aí, toda que foi ali, aí ele mandou uma mensagem para mim assim, comprei um caminhão novo! E a culpa é da primícia. Eu queria gravar com ele esse depoimento para poder passar isso aí. Eu vou procurar ele para poder ele mandar para mim um áudio e eu gravar e poder passar esse depoimento para vocês. Linda, maravilhoso, olha aí, né? Primícias é fé, independente da pessoa ser igual a situação desse moço. Ele entrou em contato para questionar a fé da filha dele. Ele nem era do santuário. E Deus honrou, porque Deus honra aquele que o honra. Mas Deus também confirmou para ele que se ele fizesse, ele foi tocado, porque ele não era do santuário. Ele foi tocado por Deus para poder fazer o mesmo. É tipo uma prova, né? Vou fazer uma prova com Deus, então. Ele tá falando que é assim, minha filha já tem um testemunho dentro de casa, que a minha filha mudou nesse santuário, nessa igreja. Então, ele tá falando, eu vou fazer uma prova com Deus. Eu acredito que foi nessa visão que ele fez o que ele fez, que foi entregar a primícia dele, né? E mas Deus também respondeu. contou o testemunho, né? Então, Maravilhoso. Glória a Deus por isso. Bispo Gilberto Gomes, foi um prazer te receber mais uma vez no podcast. Vou te convidar mais vezes. Gosto muito de te ouvir. Sua palavra é inteligente e cheia da sabedoria de Deus. Muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, Suzana. Agradeço a Deus por ter me dado essa graça de poder realizar esse trabalho. Agradeço pela vida do meu apóstolo e a Faculdade Adelino de Carvalho que me tornou o que eu sou hoje. Agradeço a minha mãe, que sempre lutou por mim, minha esposa que está ao meu lado, companheira de jogo, e também agradeço a minha apóstola Sol por esse livro maravilhoso que eu já li 33 vezes. Eu falei que eu vou ler 70 vezes o livro. Depois que eu li 70 vezes o livro, aí eu vou falar assim, agora eu acho que eu já posso entender um pouco. Porque tá demais, é muito forte. E quero agradecer por essa primícia sagrada que vamos ter nesse domingo, que é um encantamento. Gente, estar na casa de Deus, no santuário, receber a Santa Ceia, apresentar a primícia é bom demais. E eu estarei na Rua 59, no Santuário Sérgio de Goiânia, com a Bispa Kátia Ribeiro. Rua 59, número 105, no centro de Goiânia. Deixa eu colocar aqui meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo, pode falar comigo que eu vou... Deixa eu pegar aqui. WhatsApp. Que tá é importante, aqui. né? É porque eu guardo muita coisa na cabeça, mas tem hora que eu esqueço o número. Vamos embora. É o 62, é o DDD de Goiás, viu? Aqui é a terra dos piqui. 62 98207 1841. 6298207-1841. Não tem problema com o horário, pode mandar sua mensagem de texto, de áudio e pedir orientação, conversar comigo. Eu estou aqui para te ajudar, como bispo, capelão e professor. Deus abençoe. Bispa Silene Cristina, prazer estar aqui com a senhora prazer também. Todo meu. Paz e luz. Paz e luz. Que lindo, né? Graças a Deus. Um abraço carinhoso também para Jéssica.
Obrigada. Eu Sirlene, quero agradecer. Eu, Sirlene. Uai, a senhora fez assim, achei que era eu, uai. E eu quero também, Sirlene e Cristina, agradecer a sua presença comigo aqui, estreando esse estúdio, né? Como eu disse, ainda não finalizado, mas tão maravilhoso, estou tão feliz de estar aqui. E vocês, né, estreando comigo. Obrigada pelo carinho, Deus te abençoe. Domingo vai ser um dia lindo, um dia forte de nós estarmos no altar, né, entregando no altar as nossas primícias. É muito maravilhoso. E você com a sua igreja linda, né, também vivendo essa fé. Verdade. Eu que agradeço pelo convite, quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar de primícias, que é algo tão sagrado, né? E dizer da nossa ansiedade, porque domingo passado não teve a Santa Ceia, então o povo está ansioso para a chegada da hora do domingo estar no santuário. É difícil, né, Sirlene? A gente vai à igreja, vai ao santuário, né? Como a gente foi. Sim. Eu fui ao santuário no domingo pela manhã, lá na Pampulha, em Belo Horizonte, e participei da celebração, fui muito abençoada, né? Estou na corrente de representar a família, não poderia faltar de jeito nenhum. Aí. Então, mas é difícil, né? Sair sem a ceia. Falta alguma coisa. Ficou todo mundo assim, acabou, né? É verdade. Esperando esse momento. Mas graças a Deus, domingo tá chegando. Tá chegando. Dia 12, domingo. E no Santuário de Belo Horizonte nós vamos ter as primícias, o domingo das primícias. Vamos primeiro honrar a Deus. Colocando no altar os nossos primeiros frutos, e frutos é a nossa primeira renda, a nossa primeira semente do ano, e depois receber a Santa Ceia, que são as primícias de Deus. 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, 10 da manhã e às 18 horas a Santa Ceia, Santuário de Belo Horizonte, na rua Varginha, número 215, no bairro Floresta, em Belo Horizonte, depois da passarela da rua Rio de Janeiro, primeiro quarteirão, à direita, à esquerda, está o grande Santuário de Belo Horizonte. 7 horas da manhã, nós vamos estar em peso, colocando as primícias no altar, e você pode estar no santuário junto com todos nós. O número do meu WhatsApp é 31 98379 4517, 31 98379 4517. Neste número você fala comigo, com a minha equipe, e se você quiser perguntar, entender mais sobre primícias, eu terei o prazer de te ensinar o segredo espiritual para um ano vitorioso, em nome de Jesus. Que lindo. Muito bom ver vocês. Nossa, obrigada, Sirlene. Deus te abençoe muito. Obrigada mesmo pelo carinho da companhia, da participação, que muito contribuiu, né? São ensinamentos valiosos, maravilhosos, né? Amém. Graças a Deus por isso. Sua mãe, sua avó, seu filho, seu marido. Isso, minha família. Muito orgulhosos, né? De ter você como uma bispa, uma pastora deles. Bom, eu quero agradecer a Deus pela minha vida aqui nesse podcast, onde eu aprendo tanto com os meus convidados, tanto. Hoje os testemunhos que eu ouvi foram, assim, gratificantes também para mim. Para você que nos acompanha, o meu abraço, o meu carinho, Deus te abençoe muito, abençoe sua casa, sua família, sua vida, para que você também viva sua fé e veja frutificar na sua vida, na vida das pessoas que você ama e na vida das pessoas que amam você, a sua fé apresentada diante de Deus. Um abraço com muito carinho. Eu abraço meu videomaker, Ronan Marques Júnior. Obrigada pelo carinho e pelo trabalho. Deus abençoe você. Um ano maravilhoso de saúde, paz, alegria e tudo de bom para você, para nós, aqui pelo nosso podcast também, sempre compartilhando. Por favor, deixe a sua mensagem. O seu recadinho para mim é de grande importância, tá bom? Então curta o vídeo, compartilhe para alcançar muitas famílias com esse ensinamento, mas deixa lá também a sua mensagem, tá bom? Um beijo de carinho, um abraço, Deus abençoe você com muita paz e com muita luz.